A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Neste sábado vamos falar um pouco sobre política, sobre a participação política. O que é que a doutrina espírita fala sobre isto? No artigo 29º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pelas Nações Unidas no dia 13 de dezembro de 1948, diz assim que todo o homem tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Diz também que no exercício dos seus direitos e liberdades todo o homem estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Adianta que esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, por ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Para clarificar as ideias contidas na proposta Direito à Atuação Política e Social, vamos dar alguns conceitos dos termos que a compõem. Direito, este termo direito, faculdade legal de praticar ou deixar de praticar um ato. Em relação à atuação, é ato ou efeito de atuar. Em relação a este verbo atuar, é exercer atividade ou estar em atividade, agir, exercer influência, influir. Em relação à definição política, de posição ideológica a respeito dos fins do Estado, quer dizer também o termo política também foi cunhado a partir da atividade social desenvolvida pelos homens da polis, ou seja, a cidade-estado grega. E social, que interessa à sociedade. Assim, caros amigos, temos a um nível de entendimento que o direito à atuação política e social significa a faculdade legal de praticar ou deixar de praticar atos que exerçam a atividade ou influência, que retratam a posição ideológica sobre os fins do Estado, naquilo que interessa à sociedade e, consequentemente, às pessoas que a compõem. Esses fins do Estado formam justamente os direitos à vida, à justiça, à liberdade, à família, à educação, à cultura, à propriedade e ao trabalho. Impõe-se também, neste estudo, uma análise desses direitos e dos conceitos emitidos relativamente a eles pela doutrina espírita. Agora, este senhor professor e jurista, de seu nome Dalmo Dallari, relativamente à atuação ou participação política, diz que todos os indivíduos têm o dever de participar da vida social, procurando exercer influência sobre as decisões de interesse comum. Esse dever tem, sobretudo, dois fundamentos. Em primeiro lugar, a vida social, necessidades básicas dos seres humanos, é uma constante troca de bens e de serviços, não havendo uma só pessoa que não receba alguma coisa de outras. Em segundo lugar, se muitos ficarem em atitude passiva, deixando as decisões para outros, um pequeno grupo, mais atuante ou mais audacioso, acabará dominando sem resistência e limitações. Para a atuação, no sentido de se levar os conceitos espíritas relativamente à vida, à justiça, à liberdade e outros direitos consagrados à prática política e social, convém ter em mente a questão número 917 do Livro dos Espíritos, que diz assim, que quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Observamos que a doutrina espírita traz uma força transformadora, mas ela depende de uma prática com o devido conhecimento do que ele seja. É necessário, pois, o estudo dos seus fundamentos e conceitos a partir do Livro dos Espíritos. Então, caros amigos,
pela atuação consciente, os que seguem a doutrina espírita, o espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Portanto, no sentido amplo, impõe-se uma atuação política com amplas consequências de transformação da sociedade. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, chegou até a colocar como deveria ser exercitado esse direito, quando disse assim: digamos, antes de tudo, que os bons na Terra não são absolutamente tão raros como se julga, que os maus são numerosos, é infelizmente verdade. O que, porém, pareçam eles ainda mais numerosos, é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. De tal modo, entretanto, compreendem a preponderância do bem que, não podendo praticá-lo, com ele se mascaram. Os bons, ao contrário, não fazem alarde das suas qualidades, não se põem em evidência de onde o parecerem tão pouco numerosos. E ele adianta dizendo que pesquisai, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação e em todas as camadas sociais, deparareis com criaturas de natureza boa e leal, em número bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desesperardes da humanidade. Depois, cumpre também dizê-lo, entre os maus, muitos há que apenas o são por arrastamento e que se tornariam bons desde que submetidos a uma boa influência. Ele acrescenta dizendo que admitamos que em 100 indivíduos haja 25 bons e 75 maus. Destes últimos, 50 se contam que os são por fraqueza e que seriam bons se observassem bons exemplos e, sobretudo, se tivessem sido bem encaminhados desde a infância. Dos 25 maus, nem todos seriam incorrigíveis. Bom, caros amigos, há esperança. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e ditam a lei aos bons. Suponhamos que uma circunstância qualquer opere a conversão de 50% deles, os bons ficarão em maioria e a seu turno ditarão a lei. Dos 25 outros, francamente maus, muitos sofrerão a influência daqueles, restando apenas alguns incorrigíveis sem preponderância. Este texto de Allan Kardec, caros amigos e ouvintes, é bastante elucidativo quanto ao direito de atuação política e social do cristão. Ele apresenta uma visão otimista da existência dos bons em vários segmentos da sociedade e a preponderância do bem, pois mesmo os maus procuram com ele se mascarar. Por outro lado, destaca de maneira muito significativa a necessidade da atuação dos bons na melhoria da sociedade, apresentando mesmo de forma exemplificativa a percentagem das forças de pressões e de que maneira os bons poderão aumentar a sua capacidade de influenciação. Destaca ainda que os maus, enquanto em maioria, ditam a lei aos bons. No entanto, pela atuação política e social, os bons poderão reverter tal situação, isto é, em maioria, eles passarão a elaborar as leis. Destaca-se também deste texto de profundo significado sociológico e político que a transformação da sociedade não se dará também apenas com a reforma íntima, de maneira isolada de cada indivíduo. Como se observa, aqueles que já vivenciam os valores do bem precisam e devem atuar de forma organizada sobre aqueles que são maus por fraqueza e que seriam bons se observassem bons exemplos e, sobretudo, se tivessem sido bem encaminhados desde a infância, no dizer de Allan Kardec. Por isso, caros amigos, a transformação da sociedade não se dará de forma automática,
nem será a simples soma aritmética dos que promoveram a reforma íntima individual. Ela se processará com aqueles que se educarem no bem, cada vez mais influindo sobre os maus de forma individual ou nos seus grupos e organizações, conscientes de que, como alertaram os espíritos, os maus são intrigantes e audaciosos. Isto referindo-nos à questão 932 do Livro dos Espíritos, se quiserem aprofundar esta temática. Todo aquele que o cristão consciente tem que participar e influenciar na sociedade em que se insere, procurando levar às instituições que estruturam os valores e normas, neste caso da doutrina espírita. Isso é uma forma de participação política. Não se pode preocupar apenas com a reforma individual, íntima, isolando-se numa espécie num oásis de indiferentismo pela sociedade em que vive. É verdade que essa ação política entrará em conflito com os interesses dos egoístas e orgulhosos, individualmente ou em grupos. Assim, essa ação política deve objetivar o bem comum. Aqueles que pretendem o bem não podem omitir-se a essa participação que se liga profundamente com a caridade, pois amar é querer o bem. A expressão política do amor, caros amigos, é querer fazer o bem para todos. Sabemos que é preciso agir contra o egoísmo e o orgulho que se instalam em pessoas e grupos e que se constituem nas raízes dos males que eticamente ainda afligem a humanidade. Agora, repetindo esta indagação de Allan Kardec, será possível a destruição do orgulho e do egoísmo? E respondem os espíritos, sim. Do contrário, forçoso seria de determinar um ponto de parada ao progresso da humanidade. Que o homem cresce em inteligência é facto incontestável. Terá ele chegado ao ponto culminante, além do qual não possa ir? Quem ousaria suscitar tão absurda tese? Progride ele em moralidade? Para responder a esta questão, basta-se que comparem as épocas de um mesmo país. Porque teria ele atingido o limite de progresso moral e não o de progresso intelectual? Sua aspiração por uma melhor ordem de coisas é indício da possibilidade de alcançá-la. Aos que são progressistas, cabe acelerar esse movimento por meio do estudo e da utilização dos meios mais eficientes. Ressalta em tais trechos a doutrina espírita o direito à atuação política e social, indicando a necessidade de se combater o egoísmo e o orgulho, revelando que toda a sociedade aspira por uma organização melhor e mais justa e cabe aos progressistas acelerarem esse movimento. É incontestável que o cristão consciente, ou espírita, que é a mesma coisa, pois Jesus está no centro, que o cristão, pela própria visão doutrinária que possui, é progressista. Além disso, indica como essenciais para tal atuação o estudo, ou seja, o conhecimento e a utilização dos meios eficientes. Em termos individuais, caros amigos, a participação significa uma constante busca dos melhores caminhos, bem como o aproveitamento de todas as oportunidades para conscientizar os outros e para, digamos, cobrar a participação de todos. A busca de caminhos dá-se pela observação da realidade, pela definição de valores e objetivos, bem como pela escolha de modo e do lugar da atuação. Em caráter estritamente individual, cada um pode participar falando, discutindo, denunciando,
cobrando responsabilidades, encorajando os tímidos e indecisos, aproveitando todas as oportunidades para acordar as consciências adormecidas. Isso pode ser feito em casa, no lugar de trabalho, na escola, no clube, nas reuniões de amigos, nos veículos de transporte coletivo e qualquer outra circunstância em que pessoas possam conversar. A participação coletiva se dá por meio da integração em qualquer grupo social. As formas e as finalidades imediatas das associações são infinitas. Basta, caros amigos ouvintes, basta um pequeno grupo de pessoas com algum objetivo definido e a disposição de trabalharem continuamente em busca desse objetivo para se ter uma associação. A força do grupo compensa a fraqueza do indivíduo. Isso tem sido demonstrado através da história nos mais diversos lugares e nas mais diferentes situações. Para se atingirem grandes objetivos políticos é indispensável um trabalho organizado. Isso porque toda a proposta de modificação na vida social encontra a resistência dos interesses estabelecidos, dos acomodados ou daqueles que têm medo de toda a transformação. Por esse motivo, mesmo as propostas que possam trazer maior benefício comum precisam de um trabalho constante e sistemático para serem aceitas e concretizadas. A organização traz uma série de vantagens para qualquer trabalho em busca de mudança social. Além da soma de forças, a organização possibilita a divisão do trabalho, a recepção de mais informações, a obtenção de maior rapidez e amplitude da maior importância. E podemos concluir com Allan Kardec que nós estamos a marchar todos para uma geração que pensa de forma diferente. Temos ainda muito egoísmo e muito orgulho, é um facto. Mas existem muita gente nova e com ideias novas, inovadoras, que estão nas mais variadas áreas da sociedade, neste contexto social da humanidade, a fazerem a diferença. Como aqueles miúdos que escavam e os poços de água em África que dão de beber a muita gente. Por exemplo, é só um caso que podemos agora referir, mas existem tantos no mundo desta juventude que está a implementar a mudança e nós ainda estamos muito presos aos noticiários, às más notícias, pensando que o mundo está cada vez pior. Mas não esqueçamos que os maus são audaciosos e os bons são silenciosos, porque não têm necessidade de propagandear o que fazem, mas o bem está a crescer. E mais cedo ou mais tarde, estas velhas estruturas terão que dar lugar a novas estruturas. E Allan Kardec diz assim que a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. E termina dizendo que, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. E eu atrevo-me a dizer o seguinte, que a doutrina espírita ou Espiritismo não é a religião de futuro, mas será sim o futuro das religiões, pois a doutrina espírita está na natureza. É lógica, é natural. Vem dos espíritos superiores para nós. Portanto, juntos, em consciência, podemos todos construir um mundo melhor. Um mundo melhor. Sem partidos. Apenas influenciando na família, no local de trabalho, no grupo de amigos, nas coletividades, nos clubes, nas associações, na rua, na conversa com uma pessoa. Nós podemos influenciar com estas ideias construtivas, com estas ideias aliadas
à mensagem do Cristo, da paz, da importância do outro, munindo-nos desta ferramenta tão poderosa que é a prece, que é a oração, que atenuará em muito os sofrimentos se fizermos por isso. Portanto, estudo e prática do Evangelho, do Mestre, é para o qual estamos a ser convidados, e todos nós podemos fazer a diferença no mundo em que habitamos, diferença para melhor. Marcamos encontro, caros amigos ouvintes, para o próximo sábado. Até lá, uma excelente semana de trabalho, de estudo, de convívio. Não esquecendo de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. E isso requer sairmos da nossa zona de conforto, experimentarmos coisas diferentes, arriscarmos, não termos medo, pois Jesus está no leme desta grande embarcação que é a nossa morada chamada Terra. Então, até o próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.